Olá pessoal, eu sou o professor Adriel, sou professor da área de Química aqui do campus do Instituto Federal de Mato Grosso, campus Pontes de Lacerda, fronteira oeste. Bom, nessa série de vídeos que nós iremos trabalhar hoje, nós vamos conversar um pouquinho e resolver alguns exercícios sobre estequiometria. Estequiometria é uma área da Química, pessoal, muito importante e é muito cobrado nas provas do Enem. Beleza? Nós iremos resolver alguns exercícios aqui nessa série de exercícios sobre estequiometria. Bom, o nosso projeto Enem na Fronteira Oeste, ele é um projeto formulado pelos docentes aqui da área daqui do campus, né, de Pontes Lacerda, visando aí levar um pouco aí do conhecimento e de estratégias de resolução de exercícios nas diversas áreas do conhecimento aí que é cobrado na prova do Enem. Beleza? Então é um projeto de extensão aí que nós estamos trabalhando aí para os nossos alunos aqui do campus, né, de Pontes Lacerda, e também para todos aí que seguem o nosso canal. Então é importante vocês se inscreverem, ficarem atentos ali às novidades que tem no nosso site, no nosso canal, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para nosso primeiro exercício da série da disciplina de Química, né, aqui do conteúdo Química de Estequiometria. Bom, antes da gente entrar no exercício em si, vamos fazer um resuminho aqui sobre o que é estequiometria. Bom, estequiometria, pessoal, são cálculos que a gente trabalha aí envolvendo equações, né, reações químicas aí para a gente determinar massa, volume, número de mols e diversos tipos de exercício. Antes da gente entrar no exercício, vamos definir alguns pontos importantes. Primeiro, o que é mol? Mol, pessoal, é muito utilizado na química, por quê? Porque a gente utiliza o mol, que é a quantidade de matéria, para diversos cálculos estequiométricos, certo? A gente sempre converte massa em número de mols, que a partir do número de mols a gente faz essa conversão e faz os cálculos estequiométricos. Um ponto muito importante também, quando a gente trabalha com número de mols, é o que nós chamamos de número de Avogadro, que é esse número bem extenso aqui, 6,021421 vezes 10 a 23. Precisa decorar esse número desse tamanho? Não. Basta vocês utilizarem 6,02 vezes 10 a 23, que já está suficiente para o arredondamento que vocês irão utilizar. Beleza? Experimentalmente, um mol de carbono 12 ele tem uma massa de 12 gramas. E por que é importante isso, pessoal? Porque nós vamos entrar aqui agora no que nós chamamos de massa molar. Certo? Então, a massa molar, na verdade, o que ela quer dizer? Ela trabalha com a massa em um mol de qualquer substância que você tenha, beleza? Então, por exemplo, um mol de carbono 12, ele tem 12 gramas. Agora juntando, o que é mol, né? Então, juntando o número de mols, massa e massa molar, nós temos uma equação muito simples e que nós iremos utilizar para qualquer cálculo de estequiometria, que ela diz o quê? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Número de mols é dado em mol, certo? A unidade medida, massa em gramas e massa molar em gramas por mol. Como que eu calculo a massa molar, pessoal, de uma substância? Muito simples. Eu somo a massa de cada elemento ali que eu tenho na minha tabela periódica, certo? Ali no que está envolvido naquela espécie ali, e aí eu vou ter a massa molar. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Água. A água a estrutura da água é H2O, ou seja, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então eu vou lá, somo a massa de 2 hidrogênios, que é 1 mais 1, certo? Mais a massa de 1 oxigênio, que é 16. Então 2 mais 16, 18. Então se eu fosse calcular a massa molar da água, então seria 18 gramas por mol. Beleza? Bom, agora que nós fizemos essa revisão sobre estequiometria, vamos lá para o nosso exercício. Bom, questão 1. No ano de 2020, o Brasil foi afetado com a pandemia do novo coronavírus. E um material muito importante para o combate à contaminação ao Covid-19 é o uso de álcool 70%, que é utilizado para asepsia de mãos e superfícies. A obtenção do etanol a partir da sacarose, ou seja, o açúcar, por fermentação, pode ser apresentada pela seguinte equação. Então, eu tenho aqui 1 mol de açúcar, né, de sacarose, reagindo com 1 mol de água, forma 4 mols de etanol, certo? E 1 mais 4 mols de CO2, beleza? Então, aqui, eu tenho aqui, admitindo-se que o processo tenha rendimento de 100% e que o etanol seja anidro, ou seja, puro, qual a massa em quilogramas de açúcar necessária para produzir um volume de 100 litros de etanol?
beleza? Então, pessoal, se eu quiser produzir 100 litros de etanol, como que eu vou fazer essa produção, então? Então, o exercício está pedindo o quê? Eu quero produzir 100 litros de etanol, é a única informação que ele me deu, né, em números ali. É um álcool anidro, ou seja, que não vai ter água no final. E aí, ele te deu algumas informações importantes aqui. Os dados, densidade do etanol, 0,8 gramas por centímetro cúbico, certo? Massa molar da sacarose, 342 gramas por mol, e a massa molar do etanol, 46 gramas por mol, certo? Então, esses cálculos, esses dados aqui serão importantes para os nossos cálculos. Bom, aí ele te deu 5 alternativas, A, B, C, D e E. Beleza? Então agora, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Vamos para os cálculos, né? Então vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Qualquer que seja o exercício, seja na área de química, física, biologia, é muito importante na hora da prova ali, vocês extraírem os dados. O que é extrair os dados? Tirar todas as informações ali pertinentes que o exercício te deu e colocar no cantinho ali dos seus cálculos, certo? Neste caso aqui, eu coloquei aqui as informações que o exercício me deu. O volume de etanol, certo? Que é 100 litros. Aqui, pessoal, é importante converter para mililitros ou centímetros cúbicos, certo? Ele me deu também a densidade do etanol, que é 0,8 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do etanol e a massa molar do açúcar, certo? Aqui, então, o exercício ele pede, no final, a massa do açúcar, certo? Então, este exercício de estequiometria, pessoal, além de envolver os cálculos estequiométricos, antes de partir para os cálculos, eu tenho que achar a massa do etanol, porque ele me deu em volume, certo? Mas o exercício me deu a densidade. E nós sabemos que densidade é massa dividido por volume, certo? Então, a massa do etanol é eu pegar a densidade que o exercício me deu, que é 0,8, vezes o volume, certo? Só que aí o volume, aqui é importante eu colocar esse volume em mililitros ou centímetros cúbicos, certo? Então, multiplicando o volume pela densidade que eu tenho aqui do etanol, eu vou ter uma massa, cortando, né, o centímetro cúbico com centímetro cúbico, eu vou ter uma massa de 8 vezes 10 a quarta gramas de etanol. Agora, pessoal, eu vou partir desta massa e utilizar a estequiometria. Alguns exercícios já podem te dar essa massa direta. Neste caso aqui, o exercício não te deu a massa direta, mas te deu a densidade e te deu o volume. Aí você calculou a massa, beleza? Então, o próximo passo aqui, vamos achar o número de mols para o etanol. Eu já tenho a massa e tenho a massa molar, não tenho? Então, eu vou só substituir na fórmula aqui. Olha só, a massa é 8 vezes 10 a quarta gramas, que foi o que nós achamos aqui no passo anterior. E a massa molar o exercício me deu 46 gramas por mol, que é a massa molar do etanol. Calculando aqui, então, cancelando grama por grama, a minha resposta vai ser em mol. Então, eu tenho 1.739,1 mols de etanol. Agora, pessoal, que eu tenho o número de mols de etanol, agora eu vou utilizar a equação química que o exercício me deu, certo? Então, aquela equação que estava lá no início do exercício, que o exercício me deu, certo? 1 mol de açúcar reagindo com 1 mol de água, forma 4 mols de etanol, mais 4 mols de CO2, beleza? Agora eu vou usar a estequiometria, porque eu vou usar o número de mols de etanol, que está aqui nos produtos, para encontrar o número de mols que eu tenho aqui para utilizar para a reação, beleza? Então, vamos lá. Próximo passo, então. Agora eu uso a estequiometria da equação química. 1 mol de açúcar, pessoal, está para 4 mols de etanol. Beleza? Regrinha de 3 básica. Agora, só que eu não quero mols de etanol, porque esse eu já tenho. Certo? Quanto que eu tenho em 100 litros de etanol? 1.739,1 mols de etanol. E aí eu quero achar X mols de açúcar. Por quê, pessoal? Porque agora eu sei que para fazer 100 litros, em 100 litros de álcool, eu tenho 1.739,1 mols de etanol. Só que eu quero saber quanto de açúcar que eu preciso reagir com a água, certo? Para ter esse produto. Então, esse vai ser meu X. Multiplicando cruzado, então, X vezes 4 e 1 vezes 1.739 aqui, certo? Eu vou ter exatamente X,
739,1 dividido por 4. O meu resultado, então, aqui, do número de mols de açúcar necessário para produzir 100 litros de etanol é 434,78 mols de açúcar, certo? Ou sacarose. O que é importante aqui, pessoal, também, porque aqui vocês percebam que eu coloquei um 1 aqui, certo? 1 mol de açúcar. Aqui na equação ele não aparece, tá vendo? Mas aqui é igual na matemática. Se ele não aparece, então ele tem o valor de 1, certo? Então vamos lá. Agora que eu tenho o número de mols da sacarose, do açúcar, agora estou chegando na minha reta final do exercício. Próximo passo agora, então, é eu encontrar a massa do açúcar, certo? Para reagir, então, aqui com a água e produzir 100 litros de etanol, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esta equação do número de mols, que eu tive aqui, beleza? Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, beleza? Então, agora eu converti aqui, né? Eu fiz aqui a mudança, rearranjei essa equação aqui para ficar massa igual ao número de mols vezes massa molar. Eu não tenho a massa do açúcar, é o que eu desejo encontrar. Eu tenho o número de mols de açúcar, que é 434,78, e eu tenho a massa molar do açúcar, que o exercício me deu lá no início, olha só, 342 gramas por mol. Por isso, pessoal, que é importante a gente extrair todos esses dados, deixar tudo no cantinho aqui para ficar mais acessível, porque na resolução do Enem vocês precisam ganhar tempo, certo? Então, vocês extraírem esses dados ajuda muito na prova de vocês. Então, vamos lá. Eu quero encontrar a massa do açúcar, número de mols 434,78 vezes 342 gramas por mol. Eu corto aqui então mol e mol. Eu tenho então o resultado final da massa do açúcar, 148,7 gramas de açúcar, certo? Então a resposta para eu encontrar então o quantitativo, né, de mols aí, de gramas, né, de açúcar para reagir com água e formar 100 litros de álcool é exatamente 148,7 gramas de açúcar. Olhando as minhas alternativas, a alternativa correta então vai ser a letra B. Então, pessoal, vocês percebam que não é difícil o exercício de estequiometria, porém nós temos que seguir etapas e tomar muito cuidado. Às vezes, uns peguinhas que podem cair na prova é eles te darem a equação química não balanceada. Nesse exercício ele já te deu balanceado, mas sempre olha a equação. Se ela não estiver balanceada, vocês façam o balanceamento da equação e aí daí em diante é só seguir esses passo a passo. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço aí a vocês que estão aí no nosso canal. Curtam o nosso canal, compartilhem, siga. Aqui está o link do nosso canal, certo? Lá no YouTube. É um projeto, como eu falei para vocês, um projeto de extensão aqui do campus voluntário, certo? Então, para levar um pouquinho aí de estratégias do Enem para os nossos alunos aqui da Fronteira Oeste e também para todos os alunos aí do nosso Brasil que estão estudando aí, estão aí ralando, né, estudando aí nessa prova do Enem, que é tão importante. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de vocês. Curta o nosso canal. Então, um grande abraço aí do professor Adriel. Tchau, tchau, pessoal.